Em 27 de janeiro de 1967, um incêndio tirou a vida de 3 astronautas das missões Apollo, que iriam levar o homem à Lua, e quase acabou com esse programa. Uma parte da responsabilidade sobre essa tragédia caiu sobre os materiais plásticos inflamáveis que faziam parte da composição de alguns materiais da cabine de comando. Mas existe uma propriedade de materiais que, se bem entendida e se tivesse recebido a atenção devida naquela época, poderia não só ter evitado esse incêndio, como talvez esses astronautas estivessem vivos até hoje. Quer saber qual é essa propriedade? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do LOI, ou Limiting Oxygen Index, ou limite de oxigênio, ou ainda índice de oxigênio, que é uma propriedade dos materiais plásticos que explica o comportamento desses materiais sob chama, na condição de fogo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados muito importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa sua curtida e seu comentário e pega o link desse vídeo, compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos, em particular sobre esse tema de flamabilidade dos materiais, para que o vídeo ganhe relevância e possa ser entregue para um número cada vez maior de pessoas e a gente atinja aí todo mundo que se interesse e possa usufruir dessa informação. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também, conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal, patrocinar os meus vídeos e me ajudar a continuar criando conteúdo e ajudando toda a sociedade a conhecer mais a respeito dos materiais plásticos, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem legal para você. Fechado? Muito bem, vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Como sempre, tem o PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo e a apresentação está na tela. Agora aí para você, vamos falar a respeito então do LOI, ou Limiting Oxygen Index, que é uma propriedade intrínseca dos materiais plásticos que fala do comportamento desses materiais quando eles estão numa situação de queima, numa situação de fogo. Tá? Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal que eu falo a respeito de testes padronizados para avaliar o comportamento do material. Eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir. Mas esse vídeo ele fala a respeito de um teste padronizado. E aqui, agora, a gente vai falar a respeito de uma propriedade intrínseca de cada material plástico que explica esse comportamento, vai determinar esse comportamento e, se bem entendido, pode evitar tragédias como essa que eu vou contar a história para você agora. Então, esse pano de fundo para trazer essa propriedade para você é um desastre que aconteceu no dia 27 de janeiro de 1967, que foi um incêndio que aconteceu durante um teste simulado em solo, não tinha nem combustível no foguete, durante uma simulação da missão que ficou conhecida posteriormente como missão Apollo 1. Nesse incêndio, vieram a perder a vida e falecer os 3 astronautas, que eram o comandante da missão, o Gus Grissom, que era um dos astronautas mais experientes do programa Apollo. Ele, inclusive, era o mais cotado para ser o primeiro homem a pisar na Lua, não tivesse sofrido aí esse grande desastre. O segundo astronauta ali mais experiente era o Ed White, também, assim como o Gus Grissom, era tenente-coronel da Força Aérea Americana, e ele tinha sido o primeiro homem a fazer uma caminhada espacial alguns anos antes, num outro voo das missões do programa espacial. E finalmente o terceiro astronauta era o Roger Chaffee, que era o mais novo dessa tripulação, era novato, ele não tinha feito nenhum voo ainda, e ele era um tenente da Marinha Americana. Tá? Então, eles estavam fazendo esse teste simulado,
um teste em solo, estava tendo muitos problemas de comunicação, muita coisa que não funcionava, e aconteceu um curto-circuito, como um monte de outras coisas que precisam se unir para um acidente acontecer, e a gente vai falar um pouco a respeito disso. Um curto-circuito foi o pontapé inicial para essa sequência de eventos. Em algum sistema elétrico, ninguém sabe até hoje exatamente como foi que isso aconteceu, mas o fato é que um curto-circuito ali, alguma parte do sistema elétrico não funcionou adequadamente e deu início a um incêndio. E aí uma série de outros fatores começaram a contribuir para que tudo acontecesse do jeito que aconteceu. O primeiro deles é que o ambiente dentro da cabine era composto por uma atmosfera 100% oxigênio e ainda mais sob pressão, uma pressão um pouquinho mais alta do que a pressão atmosférica. Então, ao contrário da nossa atmosfera, esse ar que a gente está respirando aqui agora, que é composto por aproximadamente 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio, dentro da cabine era 100% oxigênio. A gente vai ver por que isso é muito importante para o que aconteceu. E existiam muitos componentes lá dentro, componentes dos trajes espaciais, cintos de segurança, componentes do painel, que eram fabricados em materiais plásticos. O próprio recobrimento de isolação dos fios elétricos era feito em materiais que no relatório são citados como sendo materiais inflamáveis, como o nylon e o próprio velcro, que era utilizado para fixar vários dos instrumentos e dos painéis ao longo de toda a cabine de comando. E eu digo que no relatório citam que esses materiais são inflamáveis e foram responsáveis aí pela rápida propagação das chamas, mas a gente vai ver que tem aí, que não é tão simples assim, tem aí algumas coisas que precisam ser analisadas e que em condições diferentes talvez esses materiais não fossem um risco tão grande, não fossem tão importantes assim para o que aconteceu, tá? Então, existiam ainda alguns outros problemas, como por exemplo a própria escotilha, né, a porta que dava entrada para o módulo de comando ali, ela não tinha uma abertura fácil, era complexa de abrir, precisava de um auxílio externo para ser aberta, e com a pressão interna, já que ela abria para dentro, eles não conseguiam abrir, como estava pressurizada a cabine, e com o incêndio aquilo pressurizou ainda mais. Então, existia uma série de fatores, mas a gente vai se atentar aos fatores ligados aí aos materiais para explicar tudo o que aconteceu, tá? E aí, com tudo isso, em poucos segundos, tudo estava acabado. Os 3 astronautas tinham perdido a vida e em cerca de 5 minutos o fogo, inclusive, já tinha sido totalmente extinto naturalmente. A gente vai ver o que aconteceu aqui e na verdade, aconteceu uma ruptura de uma válvula de segurança, entrou ar atmosférico, o nível de oxigênio caiu e o fogo se apagou. Tá? Mas já era tarde demais para esses astronautas e eles já tinham falecido nesse incêndio. Tá? Muito bem. Agora, note aqui que esses 2 fatores que eu coloquei aqui são talvez os principais fatores que levaram a principalmente a rápida propagação desse incêndio, dessas chamas, o que tornou cada vez mais difícil, segundo a segundo, salvar esses 3 astronautas. E se a gente, naquela época, né, se os técnicos e engenheiros responsáveis tivessem dado um pouquinho mais de atenção à propriedade que a gente vai falar aqui a respeito dos materiais, talvez essa tragédia não tivesse acontecido. Mas, para você entender direitinho o que aconteceu, a gente precisa primeiro falar a respeito de fogo. O que é o fogo, né? A gente tem aqui, inclusive, o triângulo do fogo para explicar exatamente o que acontece. O fogo é uma reação química, na verdade, uma reação química entre um combustível, uma substância que vai pegar fogo, né? Um material, um sólido, um líquido ou um gás que vai pegar fogo, e o oxigênio. Então, esse combustível reage quimicamente com o oxigênio sob alta temperatura, gerando uma liberação grande de energia que a gente vê na forma das chamas, na forma do fogo propriamente dito. Então, o fogo, aquilo que a gente vê, na verdade, é a consequência de uma reação química entre combustível e oxigênio que ocorre a alta temperatura, e isso é o que compõe, então, o triângulo do fogo. O combustível, o oxigênio e a alta temperatura. Tá certo? A gente precisa desses 3 elementos para o fogo acontecer. Mas, na verdade, o combustível, quando ele é sólido ou líquido, na verdade não é ele que pega fogo de fato. A chama, né, aquela coisa que a gente vê, ela não está no sólido ou no líquido. Ela está, na verdade,
em gases desprendidos por esse sólido ou por esse líquido, e esses gases sim reagem com o oxigênio do ar em alta temperatura. Tá? Isso vai ser muito importante para a análise que a gente vai fazer. Tá? Gravem isso. O que realmente pega fogo não é um sólido, não é um líquido, mas sim gases que se desprendem desse sólido ou desse líquido a alta temperatura. Por isso que a gente precisa da alta temperatura no triângulo do fogo, para que esses gases possam ser liberados do combustível e aí sim entrar em reação com o oxigênio e gerar a chama, que é o efeito visual que a gente tem do fogo, tá? Aí acontecem algumas coisas interessantes, né? Quanto maior a temperatura, obviamente, mais gases vão ser liberados do combustível, tanto do sólido quanto do líquido. Então, quanto maior a temperatura, mais chance a gente tem de ter um incêndio, mais a gente vai alimentar esse fogo com o combustível, que são esses gases gerados e desprendidos pelos combustíveis. No caso dos materiais plásticos em particular, essa temperatura ou essa liberação de gases está muito relacionada com a temperatura de degradação dos materiais plásticos, que é exatamente o momento, a temperatura na qual essa liberação de gases acontece com mais intensidade. O material começa a se degradar e começa a liberar gases que vão reagir e vão entrar em combustão, tá? Agora, uma outra coisa que acontece é que quanto mais oxigênio presente ali no ambiente onde esse fogo vai acontecer, mais intensa essa reação química entre o combustível e o oxigênio, porque tem mais oxigênio, e, portanto, mais intensas as chamas, que é o resultado dessa reação química. E a gente vai, então, agora explorar esses dois efeitos aqui para entender, primeiro, o que aconteceu e trazer esse conceito das propriedades dos materiais para você entender direitinho, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quanto mais temperatura, mais combustível, mais gases vão ser gerados e, portanto, a gente vai alimentar mais as chamas, a gente vai ter uma chama mais intensa. E a gente falou que no caso dos materiais plásticos isso tem uma relação direta com a temperatura de degradação. E aqui eu tenho uma tabela que mostra exatamente isso, tá? Mostra para cada material, aqui eu tenho vários materiais listados, a temperatura de degradação aqui na última coluna e quanto tempo leva para esse material entrar em combustão, iniciar uma ignição, né? Começar a pegar fogo. E você percebe que quanto mais alta a temperatura de degradação, mais tempo leva para esse material começar a queimar. Exatamente porque eu preciso de mais tempo para que a temperatura seja elevada e que esses gases de degradação possam ser liberados e iniciar uma chama. Tá? Então, a gente vê que alguns materiais aqui precisam de bastante tempo para começar a pegar fogo e outros materiais já começam aí com uma temperatura um pouco mais baixa, com pouco tempo, já começam a entrar em ignição, tá certo? Então, uma primeira dicasinha aí da relação entre os materiais. Você pode encontrar essa tabela nessa referência que eu vou deixar aqui embaixo. Você vai poder baixar esse PDF, depois pode buscar essas referências, tá? Bom, e tem uma outra relação. A gente falou que quanto mais oxigênio, então mais intensas as chamas. E tem um outro estudo, que eu deixo a referência aqui embaixo para você, que estudou tanto para sólidos quanto para líquidos. Quanto maior a concentração de oxigênio na atmosfera, e aqui a gente vê as diferentes concentrações de oxigênio, tá? Maior a intensidade da chama para um mesmo tipo de combustível, para uma mesma condição de queima. Tá? Então a gente percebe que com pouco oxigênio no ambiente, a gente ainda tem sim chama, mas de uma forma muito mais moderada, uma chama que é menos intensa, dá tempo da gente controlar e tomar alguma ação, ao passo que quando a gente começa a aumentar a quantidade de oxigênio nessa mistura, e aqui a gente foi até o limite de oxigênio que a gente tem aqui no nosso ar, a gente já começa a perceber a diferença no tamanho e na intensidade da chama gerada. Exatamente aquilo que a gente estava falando. Quanto mais temperatura, mais combustível, mais intensa a chama, mais rápido o material pega fogo, e quanto mais oxigênio, mais intensa e maiores as chamas que a gente vai ter. Tá? Então, se você se lembrar, lá na Apollo, a gente vai voltar nisso daí, tinha muito oxigênio e tinha uma temperatura ali em materiais que talvez tivessem uma temperatura de degradação um pouquinho mais baixa, tá? Muito bem. Agora entra exatamente o conceito que a gente vai trazer, que é o do LOI, ou
Limiting Oxygen Index. É uma propriedade intrínseca dos materiais. Isso aqui, olhando para o material, conhecendo o material, a gente consegue prever o que pode acontecer em uma situação de emergência e a gente pode determinar se esse material vai ser adequado para uma determinada situação ou não. Tá? O que é o LOI? Ele é definido como a concentração mínima de oxigênio num ambiente para suportar a chama desse material. Então, a gente tem 21% de oxigênio no nosso ambiente. Dependendo do LOI de um material, essa quantidade de oxigênio vai ser suficiente para que esse material continue pegando fogo ou não. É exatamente isso que determina o LOI. Quanto mais baixo o LOI, mais inflamável é o material, tá? Porque ele precisa de pouco oxigênio para entrar em combustão e para manter essa combustão, manter essa chama acesa, tá? Materiais não inflamáveis possuem um LOI muito próximo ou até acima de 100%. Ou seja, o material que não pega fogo é aquele que não reage com oxigênio. Ele precisa de muito mais do que só ter contato ali com oxigênio para poder pegar fogo, tá certo? Aí existe uma tabelinha de correlação, né? Se a gente tem um LOI abaixo de 21, o material é inflamável. Ou seja, uma vez que a gente colocou ele em contato com o oxigênio e fechou o triângulo do fogo, ou seja, tem o oxigênio em uma quantidade adequada, aqui, menos de 21%, tem o combustível e tem a temperatura que vai gerar os gases de degradação, esse material pode começar a pegar fogo e vai se sustentar queimando, mesmo com baixas concentrações de oxigênio. Tá? Se ele tem um LOI entre 21% e 28%, o material tem uma combustão lenta, ou seja, a gente vai ter aí um material que precisa de um pouquinho mais de oxigênio do que tem na nossa atmosfera para poder queimar. Ou seja, ele não vai ser um material de fácil combustão, porque na nossa atmosfera a gente tem 21% de oxigênio. Então um material que tem, por exemplo, 25%, ele vai queimar muito devagar ou até vai apagar rapidamente, porque não tem oxigênio suficiente para manter esse material queimando. Tá? É lógico que, dependendo da situação, a gente pode ter flutuações na concentração de oxigênio na atmosfera, dependendo de onde a gente está. Então, normalmente se convenciona que entre 21% e 28% o material ele ainda tem uma combustão, ele pode sustentar chama, mas de forma bastante lenta. Né? A gente viu naquele ensaio lá que com baixa concentração de oxigênio a tendência da chama é se propagar de forma lenta, são chamas menores. Tá? Um material que tem um LOI entre 28% e 100%, aí sim é um material que é considerado autoextinguível, ou seja, a gente precisa de tanto oxigênio para manter esse material queimando que numa situação de ambiente normal ele praticamente não sustenta a chama. É um material considerado autoextinguível. A partir do momento que a gente retira a fonte de calor, a quantidade de oxigênio ali não é suficiente para manter o triângulo do fogo ativo. A gente não consegue manter a chama acesa simplesmente numa reação em cadeia ali, tá? E, obviamente, materiais acima de 100%, como a gente falou, são materiais que não são inflamáveis. É um material não combustível, a gente não consegue fazer com que esse material entre em combustão, tá certo? Então, tem aqui uma tabelinha de correlação e é isso que é o LOI, é um valor em porcentagem de quanto de oxigênio a gente precisa ter no ambiente para sustentar a chama, para que o material possa continuar queimando na presença ali dessa quantidade de oxigênio. E aqui eu trago então uma tabela com o LOI de alguns materiais plásticos. Uma coisa interessante que você pode perceber aqui, por exemplo, o ABS, ele tem um LOI de 19%, ou seja, abaixo de 21%, o que significa que se a gente fazer uma ignição numa peça de ABS aqui no ambiente que a gente está agora, ele por si só na relação com o meio ambiente, aquela chama vai prover o calor, o oxigênio tem quantidade suficiente para alimentar a reação química e enquanto a gente tiver combustível ali, a gente vai ter essa reação acontecendo. Já se eu aditivo esse ABS com um retardante de chama, esse LOI sobe para 28%, ou seja, a partir do momento que eu dou uma ignição no material, ele vai começar até a queimar, mas o que acontece é que o oxigênio do ambiente não é suficiente para manter aquele material queimando e em pouco tempo ele se apaga.
tá? É um material retardante de chama. E aqui a gente tem vários outros materiais. E uma coisa que eu quero te chamar a atenção é o nylon, que é um material que foi acusado, entre aspas, ali no relatório de investigação, como sendo um dos responsáveis por propagar as chamas de forma muito rápida dentro da cabine. Mas você percebe que em condições normais, ele é um material que sim, ele pode queimar, mas de forma bastante lenta. Ele não é, por si só, um material que poderia causar o que causou, tá certo? Então, esse é o conceito de LOI. Para a gente entender aqui, a gente consegue medir o LOI de vários materiais plásticos e o aparato que se utiliza é um equipamento como esse daqui, onde a gente tem um tubo, onde a gente vai circular uma corrente de gases que a gente consegue controlar a concentração de oxigênio. Então a gente dá ignição num corpo de prova de material plástico, ele vai ficar queimando ali dentro, vai fluindo esse gás e vai diminuindo a concentração de oxigênio até o ponto onde essa chama se apaga, e aí a gente consegue determinar qual que é o LOI desse material. No momento que a chama se apaga, é a concentração mínima de oxigênio para manter aquela chama acesa. Tá? As normas que regem a medição do ensaio de LOI são a ISO, que está mostrada aqui, 4589, e a STM-D 2863. Tá? Então, é uma propriedade intrínseca do material, ela determina aí qual que realmente é a concentração de oxigênio que o material precisa para se manter queimando. E quanto maior essa concentração, menos chance esse material tem, primeiro, de entrar em ignição e principalmente de continuar queimando, de propagar essas chamas. Para a gente finalizar só a história que a gente começou aqui, né, e amarrar esse conceito, eu quero voltar ao caso da Apollo 1 e desse incêndio terrível que aconteceu. Então, o curto-circuito fez com que a temperatura da fiação fosse aquecendo. Quando tem um curto-circuito ali, a fiação elétrica ela tende a aumentar de temperatura e, além disso, pode produzir faíscas. Então, é a primeira perna do triângulo do fogo. A temperatura é o que precisa para que os materiais que estão ali em volta comecem a liberar aqueles gases de degradação que podem entrar em ignição, tá? Em contato com o oxigênio. Então o curto-circuito fechou a perna do triângulo do fogo ali. Tá? Agora, obviamente que um outro fator que foi crucial aí foi a alta concentração de oxigênio no ambiente. Era 100% oxigênio. A gente estava falando aqui de LOIs de 21%, a gente tinha 100%, ou seja, já tinha muito mais oxigênio do que o necessário para manter aqueles materiais em combustão. Tá? Além do mais, eles estavam sob pressão, então a quantidade de moléculas de oxigênio ali era muito grande. Tá? Isso sim facilitou a ignição dos materiais de revestimento das fiações, todo aquele material, o velcro que estava ali montando aqueles painéis. Velcro é feito por filamentos de nylon, filamentos de poliéster, né? Também facilitou que ocorresse ali a propagação das chamas, tá? E os próprios cintos de segurança, partes das roupas dos astronautas também pôde entrar em ignição e propagar as chamas de forma muito fácil, porque tinha muito oxigênio que sustentava as chamas ali. Tá? O fato é que esses materiais, em um ambiente normal, eles seriam de combustão lenta. A gente viu lá, eles têm o LOI entre 21% e 28%, então são materiais que não fariam aquele estrago daquele tamanho. Né? Os astronautas teriam tempo suficiente para exatamente poder se libertar. Existe um estudo, que eu vou deixar a referência aqui, inclusive, para você, que testou as condições iguais às que estavam presentes ali naquele módulo de comando e descobriu que esses mesmos materiais, em uma atmosfera de 21% de oxigênio, propagariam aquela chama que em 5 minutos matou os astronautas em até 1h30, ou seja, os astronautas teriam cerca de 1h30 para sair daquela condição antes de que o fogo realmente se alastrasse da forma que se alastrou. Tá? Então, foi exatamente uma combinação de fatores, ou seja, o fato da gente ter o oxigênio a 100% e o fato de os materiais terem um índice de oxigênio que era bastante mais baixo do que aquela atmosfera que estava lá dentro, tá certo?
Aí essa combinação fez com que em questão de segundos o fogo se espalhasse, né, o que poderia levar aí vários minutos e várias horas, levou poucos segundos, o fogo se espalhou, e embora os trajes não tenham de fato queimado e os astronautas não tenham sofrido grandes queimaduras, toda a parte de gases de combustão que foi gerada dentro daquela cabine acabou entrando no sistema de ar que eles estavam respirando, né, de oxigênio que eles estavam respirando, e eles acabaram morrendo por asfixia, tá? Por inalar essa fumaça tóxica. E aí o que acontece é que se a gente tivesse esse conhecimento do funcionamento desses materiais, do comportamento de chama desses materiais, a gente poderia ter previsto que isso poderia ser um risco em situações onde acontecesse uma emergência como essa, né? Caso a gente não tivesse usado uma composição atmosférica de 100% de oxigênio e mantivesse os materiais com a mesma composição que estavam lá, os astronautas teriam tempo para se salvar. Caso a gente tivesse uma atmosfera de alta concentração de oxigênio e tivesse materiais com LOI bastante mais elevado, como é o caso do Teflon, né, do politetrafluoretileno, talvez os astronautas tivessem tempo para se salvar também. Tá? Se não houvesse problemas da abertura da porta, talvez eles tivessem tempo para se salvar também. Tá? Então, foi uma série de conjunção de fatores, mas o fato é que esse conhecimento a respeito do comportamento do material poderia ter tido uma influência no resultado disso daí, e esses astronautas poderiam ter sobrevivido e poderiam estar vivos até hoje se essas medidas tivessem sido tomadas. E de fato, depois, como recomendação do relatório de investigação, passou-se a utilizar uma atmosfera que não era mais rica em oxigênio, era uma atmosfera padrão, como a gente tem aqui, com 21% de oxigênio, o que reduz a possibilidade de propagação rápida das chamas, e mudou, inclusive, a normativa para o uso de materiais de revestimento de fiação, materiais de construção de itens internos da cabine de veículos aeroespaciais, inclusive de aeronaves que voam até hoje, aviões comerciais, aviões que a gente usa no nosso dia a dia, exatamente para trabalhar com materiais que possuem uma característica de retardância à chama mais segura, ou seja, que possuem um limite de oxigênio, um LOI, acima dos 21%, o que faz com que esses materiais não propaguem a chama ou não propaguem a chama de forma rápida, dando tempo suficiente para as pessoas que estiverem nesse ambiente poderem se salvar, tá certo? Então, é um conhecimento que pode sim salvar vidas. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, se tem algum projeto onde o comportamento de chama do material é importante. Deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem para eu saber como esse vídeo ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!